Você já ouviu falar de um homem simples, sem armas, sem riqueza, que enfrentou todo um sistema de opressão e venceu? No coração do Ceará, entre o sal do mar e o calor da areia, nasceu uma das histórias mais poderosas e emocionantes da luta contra a escravidão no Brasil. Um homem que não aceitou ser apenas espectador da injustiça, que ousou dizer não quando todos se calavam. Seu nome, Francisco José do Nascimento, mais conhecido como Dragão do Mar. Mas antes de mergulharmos nessa jornada de coragem, resistência e transformação, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem precisa conhecer essa história real, inspiradora e muitas vezes esquecida. O que você vai ouvir agora é uma história real. É um chamado, uma lembrança de que até o mais humilde pode mudar os rumos da história. Vamos juntos? Em meados do século XIX, numa terra escaldada pelo sol e açoitada pelos ventos do Atlântico, o Ceará vivia à margem de uma história cruel, a escravidão. As ondas quebravam nas praias como se quisessem apagar os rastros de correntes, gemidos e despedidas que cruzavam aquelas areias. Era um tempo de dor disfarçada de normalidade. Era um tempo em que o silêncio da injustiça parecia eterno. Foi ali, entre redes de pesca e o barulho do mar, que nasceu um menino simples, de pés descalços e olhar firme. Seu nome, Francisco José do Nascimento. Filho de pescadores, neto de pessoas escravizadas, Francisco cresceu no cheiro da maresia e na luta diária pela sobrevivência. Desde cedo conheceu a dureza da vida, a força do trabalho braçal e a brutalidade das diferenças sociais que separavam os de cima dos de baixo. Mas havia algo diferente naquele jovem que os outros chamavam de Chico da Matilde, uma centelha de rebeldia, uma sensibilidade aguçada para o sofrimento dos outros. Ele não apenas via a injustiça, ele a sentia na carne. Aos 20 e poucos anos, Francisco já era respeitado como jangadeiro no porto de Fortaleza. Sua habilidade com o mar era incontestável. Ele guiava sua jangada com precisão e coragem, cortando ondas como quem desafia o destino. Mas foi em terra firme que ele encontrou sua maior batalha. Todos os dias Francisco assistia a uma cena que lhe corroía por dentro. Homens, mulheres e crianças escravizados, amarrados ou vigiados, sendo levados até as jangadas para embarcar rumo ao sul, onde seriam vendidos como mercadoria. Ele via o medo nos olhos, via as lágrimas contidas, via mães separadas de filhos, e não podia mais aceitar aquilo como normal. Foi então que algo aconteceu dentro dele. Não um grito, mas uma decisão firme, silenciosa e inquebrantável. Eu não serei cúmplice disso. Naquela época, poucos ousavam desafiar os senhores de escravos. Eles mandavam no porto, mandavam nas leis, mandavam no medo. Mas Francisco, um homem sem posses, sem farda, sem proteção, teve a ousadia de dizer não, de enfrentar o sistema, de olhar para os poderosos e declarar: a partir de hoje, nenhuma jangada levará mais um só negro para o cativeiro. Foi o início de uma revolução. O cenário era o porto de Fortaleza, um ponto de encontro entre o mar e a terra, onde a brisa do Atlântico misturava-se ao cheiro salgado do suor dos homens. Ali os pescadores e jangadeiros eram parte da paisagem. Homens simples, mas que conheciam o mar melhor do que qualquer outra coisa. Suas mãos calejadas do trabalho eram como remos firmes, guiando suas jangadas sobre as águas imprevisíveis. Mas naquele lugar também havia dor, e a dor não estava apenas nas redes de pesca, mas nas redes invisíveis da escravidão que prendiam o corpo e a alma das pessoas. No entanto, a escravidão no Ceará tomava uma forma mais sutil. Não era a escravidão explícita das grandes fazendas do sul, mas uma de mercado, que envolvia o tráfico de pessoas para outras regiões. O porto era o ponto de transição. De um lado, as jangadas e os barcos que levavam os escravizados a um destino desconhecido. Do outro, os senhores de terras, fazendeiros e comerciantes, que viam aquelas pessoas apenas como mercadoria. Francisco José do Nascimento
Ainda jovem, já estava familiarizado com a brutalidade da escravidão. Mas algo dentro dele começou a se revoltar. Ele, que passava suas horas entre o mar e o porto, viu algo que o afetaria para sempre. Os homens e mulheres escravizados sendo levados à força para embarcar nos navios negreiros. Amarrados, olhos cheios de medo e desesperança, ele sentiu, mais do que nunca, o peso da opressão, a dor da separação de famílias, o sofrimento dos corpos e das almas. Foi nesse ambiente que, por pura intuição de justiça, nasceu a decisão mais ousada de sua vida. Ele não suportaria mais ser cúmplice desse comércio humano. Francisco tomou uma posição radical. Nunca mais vamos transportar escravizados para os navios. A decisão de Francisco não foi tomada sozinho, mas sim em conjunto com outros jangadeiros, que também compartilhavam desse sentimento de revolta silenciosa. Aqueles homens sem riquezas, sem poder, mas com a alma cheia de dignidade, começaram a se reunir. Eles sabiam que estavam arriscando tudo. Era um desafio direto ao sistema. Um sistema que estava fundamentado no trabalho escravo, que trazia lucros imensos aos poderosos do Brasil. Os jangadeiros não eram homens de discursos pomposos ou de grandes palavras. Eles estavam acostumados ao silêncio do mar. Mas agora, esse silêncio se tornaria uma resistência. Francisco, com seu olhar decidido, conversava com cada um de seus colegas jangadeiros, explicando o que estava em jogo. Era uma luta pela vida, pela liberdade, pela dignidade dos que estavam sendo escravizados. Francisco se tornou o líder natural dessa resistência. Nos dias 27, 30 e 31 de janeiro de 1881, eles tomaram uma decisão radical. Pararam tudo. As jangadas, que normalmente navegavam para o alto mar, ficaram na areia. Nenhuma remo tocou a água. Nenhuma jangada levou mais um homem, mulher ou criança para ser vendida. O porto de Fortaleza ficou por 3 dias paralisado. A revolta não foi apenas uma recusa de trabalho. Foi um grito de protesto. Um grito silencioso, mas profundamente poderoso. A maré de mudança que tomava conta da cidade reverberava através do coração daqueles homens. Eles que nunca haviam sido ouvidos, estavam agora dizendo ao Brasil: nós temos poder e não vamos mais ser cúmplices de um sistema cruel. O impacto foi imediato. O porto ficou parado. Os comerciantes e donos de escravizados se desesperaram. O que fazer agora? O que fazer quando até os trabalhadores mais humildes se recusam a colaborar? A resposta veio com raiva e ameaças. Enviar a polícia, prender os líderes, retomar o controle. O silêncio das jangadas no porto de Fortaleza soou como um trovão no coração dos poderosos. Pela primeira vez, os donos do dinheiro, da terra e da política sentiram que algo fora do seu controle estava acontecendo. E o que mais os assustava era o fato de essa rebelião não ter partido de um grupo armado, nem de líderes políticos, mas de homens humildes, trabalhadores do mar, que se recusavam a continuar alimentando o motor da escravidão. A elite escravocrata do Ceará entrou em estado de alarme. Os exportadores, os grandes comerciantes, os fazendeiros do interior e até autoridades da província reuniram-se em pânico. Para eles era impensável que trabalhadores sem estudo, sem cargo, sem título, sem posição, ousassem desafiar as engrenagens do sistema. Mais do que um ato de desobediência, aquilo era, aos seus olhos, uma afronta direta à ordem social. Esses homens não sabem o lugar deles, vociferava um dos comerciantes mais influentes da época. Se deixarmos isso passar, amanhã eles estarão exigindo direitos. As primeiras reações foram tentativas de cooptação. Ofereceram dinheiro aos jangadeiros, prometeram vantagens, melhores salários, até pequenas propriedades. Tentaram separar Francisco dos demais, convencê-lo com bajulações e promessas de posição. Mas o dragão do mar permaneceu inabalável, e sua postura fortaleceu ainda mais o movimento. Quando a corrupção e a negociação falharam, veio o que sempre vem em regimes de opressão, a ameaça. Se vocês não voltarem ao trabalho, vamos prender todos. A polícia foi acionada para intimidar os jangadeiros. Tropas armadas desceram ao porto, marchando com botas sujas e armas carregadas, como se fossem enfrentar criminosos. Mas ao chegarem lá, encontraram homens com redes nas mãos, não espadas. Homens com o rosto queimado de sol,
mas com a coluna ereta. Eles não recuaram. Estavam preparados para ser presos, se fosse preciso, mas não voltariam atrás. E então começaram as retaliações veladas. Francisco José do Nascimento passou a ser seguido por olhares de ódio nas ruas. Os poderosos espalhavam boatos que ele era um agitador, um traidor da pátria, um incitador do caos. Tentavam desmoralizá-lo publicamente. Mas o povo já via nele um herói, e cada calúnia só aumentava sua fama e seu respeito entre os mais humildes. Não bastasse isso, os poderosos tentaram infiltrar espiões entre os jangadeiros. Queriam descobrir se havia líderes secundários, se havia apoio político por trás. Mas não encontraram nada além de uma convicção coletiva. Firme e simples: nós não vamos mais carregar correntes no lombo das jangadas. A situação se tornou insustentável. O porto, paralisado por 3 dias, gerava perdas econômicas vultosas. Navios ancorados aguardavam escravizados que não vinham. Senhores de engenho no sul reclamavam o atraso da mercadoria humana. E os olhos do país voltavam-se para o Ceará. "O que está acontecendo em Fortaleza?" E perguntavam os jornais do sul. E a resposta era clara. O povo do mar decidiu não mais servir à escravidão. Diante da pressão nacional e do apoio popular que crescia em Fortaleza, os poderosos começaram a recuar. Perceberam que, pela primeira vez, estavam perdendo a batalha não para armas, mas para a moral. Não para soldados, mas para a consciência de um povo que acordava. Francisco José do Nascimento e seus companheiros haviam feito o impensável. Dobraram o sistema pela firmeza da não-violência e pela força do exemplo. E assim o movimento ganhava uma nova dimensão. Deixava de ser uma simples recusa no porto e se tornava símbolo de algo muito maior. A possibilidade de um Brasil livre, onde até os mais simples podiam mudar o curso da história. A revolta silenciosa dos jangadeiros, naquele pequeno porto no norte do Brasil, se espalhou como fogo em palha seca. A princípio, os poderosos acreditaram que a revolta seria abafada rapidamente. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Os jornais do Sul e Sudeste começaram a relatar os acontecimentos com tom de espanto e admiração. Pescadores recusam-se a embarcar escravizados no Ceará. Estampava o Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro. "O povo do mar levanta-se contra a escravidão", dizia um editorial em Recife. O nome Francisco José do Nascimento começou a ecoar nos círculos abolicionistas do país. Em salões de intelectuais e em rodas de debates nas ruas, seu gesto simples, mas profundamente simbólico, passou a ser citado como prova de que o Brasil estava mudando, não apenas pelas mãos dos políticos, mas pelas mãos do povo. No Rio de Janeiro, José do Patrocínio, importante jornalista e abolicionista, fez questão de conhecer pessoalmente o herói de Fortaleza. A visita de Patrocínio ao Ceará foi simbólica. Era o reconhecimento de que a luta contra a escravidão não era apenas uma questão de discurso, mas de ação. E para ele, Francisco havia feito mais com sua jangada parada do que muitos haviam feito com discursos inflamados. A imagem do jangadeiro com os pés na areia, braços cruzados e olhar firme diante dos navios negreiros, passou a representar uma nova fase do movimento abolicionista. Uma fase popular, onde o povo deixava de esperar pelas leis e decidia, ele mesmo, parar a máquina da escravidão. As consequências foram profundas. Outros portos começaram a sentir os ventos dessa nova consciência. Em Salvador, pequenos grupos de estivadores se recusavam a carregar correntes e grilhões. Em Belém, jovens libertos organizavam encontros inspirados na greve moral dos jangadeiros. O Ceará havia se tornado um farol de esperança. As elites políticas do império começaram a perceber que o controle estava escorrendo pelas mãos. A abolição, que antes era vista como algo para o futuro, agora batia à porta. E batia com força. Mas talvez o momento mais impressionante desse impacto nacional tenha sido o que aconteceu em 1884, apenas 3 anos após a revolta. O Ceará se tornava oficialmente a primeira província do Brasil a abolir a escravidão.
E não foi uma decisão tomada de cima para baixo. Foi o resultado da pressão popular, do exemplo dos jangadeiros, da coragem de homens e mulheres comuns que disseram não. A voz de Francisco José do Nascimento, o dragão do mar, havia se transformado num grito coletivo, um grito que libertou milhares. E o mais simbólico de tudo, o porto de Fortaleza, o mesmo que antes embarcava dor e correntes, foi fechado para o tráfico humano. Nunca mais um escravizado seria levado dali. Era o mar devolvendo à terra a sua dignidade. Quando a província do Ceará declarou, em 1884, o fim oficial da escravidão, o Brasil inteiro olhou para aquele pequeno estado do norte como um exemplo de justiça e coragem. Mas para o povo cearense, essa vitória tinha um nome, um rosto e uma história. Francisco José do Nascimento, o dragão do mar. Aquele homem simples, de pele escura, nascido em 1839 na cidade de Canoa Quebrada, era agora reverenciado como símbolo da liberdade. Ele não era um político, nem um acadêmico. Era um homem do mar, que havia crescido enfrentando ondas e tempestades, que aprendera com o sal e o vento, e que havia escolhido enfrentar algo ainda mais perigoso, o sistema escravocrata. Sua fama se espalhou como lenda viva. Crianças ouviam seu nome nas escolas. Poetas começavam a declamar versos sobre sua bravura. Em toda Fortaleza, e mesmo em outras cidades do Nordeste, ele era conhecido como aquele que desafiou os senhores de terra com as próprias mãos vazias. Mas sua maior consagração viria de um visitante muito especial. No fim de 1884, o jornalista, orador e ativista José do Patrocínio, um dos maiores líderes do movimento abolicionista do Brasil, fez uma viagem ao Ceará para conhecer, pessoalmente, o homem que parou o porto de Fortaleza. Foi um encontro marcante. Os dois homens se abraçaram como irmãos de causa. Patrocínio declarou publicamente: o dragão do mar fez o que muitos doutores jamais ousaram. Ele virou o leme da história com suas próprias mãos. Como forma de homenageá-lo, Patrocínio o convidou para ir ao Rio de Janeiro, capital do Império. A viagem foi longa, e para um jangadeiro acostumado ao horizonte do mar cearense, pisar na corte era como navegar por um oceano de olhos e expectativas. Mas Francisco manteve-se sereno como sempre, simples em suas roupas, firme em suas palavras. No Rio foi recebido como herói. Os jornais o exaltavam. Clubes abolicionistas organizavam eventos em sua homenagem. Intelectuais, artistas e até parlamentares faziam questão de ouvir sua história. E em meio a toda essa celebração, algo emblemático aconteceu. A princesa Isabel, futura redentora da escravidão no Brasil, o recebeu pessoalmente. Era um momento de intensa emoção. Francisco, que havia nascido livre, mas vivia cercado por correntes, agora estava diante da mulher que, em poucos anos, assinaria a Lei Áurea. Ao cumprimentá-lo, a princesa Isabel teria dito: o que o senhor e seus companheiros fizeram no Ceará, o Brasil inteiro precisa fazer. Apesar da glória e do reconhecimento, Francisco nunca se deixou corromper pela fama. Recusou cargos políticos e propostas de enriquecer, explorando sua imagem. Voltou ao Ceará com a mesma humildade de sempre. Continuou sua vida como marinheiro, depois como prático da capitania dos portos, guiando embarcações pelo litoral cearense até sua aposentadoria. Apesar da glória e do reconhecimento, Francisco nunca se deixou corromper pela fama. Recusou cargos políticos e propostas de enriquecer, explorando sua imagem. Voltou ao Ceará com a mesma humildade de sempre. Continuou sua vida como marinheiro, depois como prático da capitania dos portos, guiando embarcações pelo litoral cearense até sua aposentadoria. Mas algo nele havia mudado. O povo agora o via como um guardião da liberdade. O apelido que o eternizou, Dragão do Mar, urgiu como um símbolo de sua bravura. Era uma referência ao fato de que, mesmo vindo do mar, ele enfrentava os dragões da injustiça. Era como se ele, um homem do povo, tivesse se tornado uma criatura mística, poderosa e protetora, que se erguia das águas para defender os fracos e resistir aos poderosos. Ele não carregava escamas, mas marcas do sol e da luta. Seu rugido era silencioso, mas cada gesto seu sacudia a consciência nacional.
Francisco José do Nascimento faleceu em 1914, aos 75 anos. Seu enterro foi acompanhado por uma multidão. Havia ali pescadores, professores, trabalhadores, estudantes, gente simples como ele, e também autoridades, que foram até lá prestar respeito àquele que, em vida, já havia entrado para a história. Décadas depois, o seu nome daria vida a escolas, ruas, praças, instituições culturais, e uma das maiores homenagens viria na década de 1990, quando o moderno e imponente Centro Cultural de Fortaleza recebeu seu nome, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Ali onde hoje crianças aprendem, artistas se apresentam e a cultura é celebrada. Ecoa a memória do homem que, com sua jangada, remou contra a maré da injustiça. Francisco José do Nascimento não precisou vestir farda nem empunhar armas. Ele venceu com coragem, solidariedade e consciência. Seu legado vive cada vez que alguém se levanta contra a opressão. E seu nome, Dragão do Mar, permanece como um farol, guiando o Brasil por mares mais justos. Hoje, mais de um século depois, as ondas ainda quebram nas praias do Ceará. As jangadas ainda deslizam sobre o mar, impulsionadas pelo vento. Mas, acima de tudo, ainda ecoa a história de um homem que teve a coragem de dizer não quando o mundo inteiro dizia sim. Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, nos ensinou que a verdadeira força não está nos títulos, nem no dinheiro, nem nas armas. Está na consciência desperta, no coração indignado e na coragem de fazer o certo, mesmo quando tudo parece estar contra você. Ele provou que um gesto simples, como recusar-se a transportar escravizados, pode se transformar num grito, capaz de abalar as estruturas de um império. Ele mostrou que quando o povo se une, até o mar se curva à justiça. Que essa história não seja apenas lembrada nas páginas dos livros ou nas placas das ruas. Que ela arda em nossos corações como exemplo. Que cada um de nós, em nossos dias difíceis, possa lembrar: se um jangadeiro foi capaz de enfrentar os senhores da escravidão com as mãos vazias e a alma cheia de fé. Heróis não nascem nos palácios. Eles nascem do povo, do suor da luta, da resistência. E enquanto houver injustiça, que a coragem do Dragão do Mar continue navegando entre nós, apontando o rumo da liberdade,